Hello, titia chegou, minha gente! E hoje eu vou fazer aqui a leitura de um texto do Instituto Ioscas, né? Tem um tempinho aí que eu não subo textos do Instituto Ioscas e esse texto é do dia 22 de novembro de 2023 e o título é Limites, as fronteiras das relações. Aliás, mais uma vez agradeço a minha querida Claudinha Vilas Boas, porque foi ela que me encaminhou também esse texto. Um beijão para você, Claudinha linda do coração da titia. Titia ama. Vamos lá. Limites, as fronteiras das relações. Ao estacionar o carro em frente à casa de Canção Estrelada, o xamã, que tinha o dom de perpetuar a filosofia ancestral do seu povo através de histórias e músicas, notei que havia várias pessoas na varanda. Ao me aproximar, percebi que, à exceção do xamã, todas estavam irritadas. Não ouvi palavra, porém traziam na face a expressão do desagrado. Quando entrei, saíram sem se despedir, reação que confirmou a impressão inicial. Apesar do desconforto, fui recebido com alegria um forte abraço, como de costume. Depois de deixar a mala e a mochila no quarto de hóspedes, acomodei-me no sofá da varanda, ao lado da cadeira de balanço na qual Canção Estrelada preenchia com fumo o fornilho de pedra vermelha de seu indefectível cachimbo. Depois o acendeu, baforou algumas vezes e observou a fumaça bailar diante dos seus olhos tranquilos, ao sabor da brisa fria daquela tarde de outono. Comentei que as pessoas que saíram quando cheguei pareciam zangadas. O xamã concordou com um movimento de cabeça e disse: eram meu irmão, a esposa e o cunhado. Perguntei se tinha acontecido algum desentendimento e Canção Estrelada me explicou. Eles moraram na Flórida durante muitos anos. Tiveram vários negócios. Por diversos motivos, nenhum deu certo. Retornaram. Vieram me pedir para ser fiador de um empréstimo bancário. Querem começar um novo empreendimento. Propuseram-me sociedade. Respondi que não, tanto ao pedido quanto à proposta. Questionei ao Canção Estrelada o motivo e ele me esclareceu. Em alguns casos, o não é uma mensagem completa. Mudei de assunto. Eu estava ali para participar do cerimonial do equinócio de outono. Conversamos um pouco sobre o ritual e Canção Estrelada saneou várias das minhas dúvidas. O mundo espiritual não se compreende com uma única equação. Quando a lua já estava alta, fomos descansar. No dia seguinte, estávamos à mesa para o café da manhã, quando fomos surpreendidos com a chegada do irmão do xamã. Agasga era o seu nome. Fisicamente era muito parecido com o xamã, mas pude notar que seus modos eram bem diferentes. Não tive dúvidas de que ele estava ali para dar continuidade à conversa do dia anterior. Falei que os deixaria a sós. Canção Estrelada fez um gesto com a mão para eu ficar sentado. Sem rodeios, Agasga questionou o irmão sobre a recusa em o ajudar em seu novo empreendimento. Em tom respeitoso, pausado e claro, o xamã explicou. Eu teria de hipotecar esta casa. Como ao longo dos anos você demonstrou não gerir bem os negócios que teve, não me sinto confortável em saber que dentro de alguns meses o banco poderá me tomar esse refúgio. Fora a caminhonete enferrujada estacionada lá fora, nada mais tenho. Nem preciso. Ganho o necessário para me alimentar e usar roupas limpas. O suficiente me basta. No entanto, no momento da atual curva da minha vida, a casa me é importante. Não estou disposto a correr o risco. Agasga lembrou que o irmão sempre defendera a ideia de que os riscos são inerentes à vida. Dizia ser impossível viver plenamente sem se lançar às aventuras. Canção Estrelada ponderou. Os riscos estão conectados à coragem, à virtude de realizar uma jornada que, embora entenda necessária,
não se tem certeza sobre o seu desfecho. Tratam de experiências indispensáveis ao crescimento e ao autodescobrimento de todas as pessoas. Contudo, entenda, a jornada desse empreendimento não é minha, é sua. Logo, os riscos também devem ser seus, não meus. Não me parece justo nem sensato que caiba a mim os riscos da sua aventura. A Gasga argumentou que eram da mesma família, tinham o compromisso de se ajudarem mutuamente. Canção Estrelada explicou. Sem dúvida, a solidariedade é um atributo essencial ao mundo e elemento primordial à filosofia do nosso povo. Contudo, todos os aspectos e atributos que envolvem uma relação, a generosidade entre eles, exigem limites, importantes fronteiras das relações pessoais. Há muita sabedoria em compreender onde estabelecer os seus marcos, assim como em os manter. Determino o ponto que cada pessoa pode ir e onde não me agrada que estejam em minha vida. Assim como decido aceitar ou declinar de um convite quando recebo, trata-se de um direito natural. Ao permitir que desrespeitem minhas fronteiras, me afasto de minha essência. Ao autorizar uma invasão, estarei desequilibrado e enfraquecido. Não, eu não quero ir aonde você deseja que eu vá. Essa jornada é sua, a responsabilidade também. Não a transfira para mim. A Gasga disse que o irmão mudara muito. Tinha se transformado em uma pessoa egoísta, apegada a bens materiais e incapaz de compartilhar bons sentimentos. Sibilou preferir a pessoa que o xamã tinha sido no passado em detrimento daquela que se tornara. Canção Estrelada arqueou os lábios em sorriso quase imperceptível, como se esperasse por um ataque desse nível e se colocou. Dizer que eu mudei é um elogio. Não há evolução sem transformação, embora nem todas sejam do agrado de todos. É comum a revolta em que se acostumou à falta de limites e experiencia uma negativa. Vou voltar, gente. Dizer que eu mudei é um elogio. Não há evolução sem transformação, embora nem todos sejam do agrado de todos. É comum a revolta em quem se acostumou à falta de limites e experiencia uma negativa. Entender que a responsabilidade por si mesmo ajuda a compreender os parâmetros de responsabilidade sobre os outros. Limites saudáveis e conscientes nada tem a ver com egoísmo. Todas as relações precisam de fronteiras bem demarcadas para evitar abusos e se mostrarem úteis na preservação da vontade, do olhar, das diretrizes e dos valores de cada pessoa. Neste momento, você talvez até tenha alguma dificuldade em aceitar, mas o não que eu digo é um ato de profundo respeito por mim. Não se trata de pactuar com o egoísmo, mas de manter uma relação amorosa com diálogos intensos, profundos e sinceros comigo mesmo. Ninguém deve renunciar a isso. Posso colaborar contigo de outras maneiras, como trabalhar voluntariamente algumas horas por dia em seu novo negócio, até que haja condições de contratar funcionários, ou contribuir com um valor mensal dentro das minhas possibilidades na ajuda do aluguel da loja por um período pré-determinado. Qualquer outra ideia que você tenha sobre o modo como eu possa ajudar, estarei disposto a analisar. A Gasga lançou sobre o irmão um olhar de desprezo e se declarou desiludido. Tinha saudade do irmão que um dia teve e não mais existia. Girou nos calcanhares e foi embora. Silêncio. O xamã apanhou uma maçã no cesto de frutas sobre a mesa e, sem pressa, a cortou em vários pedaços, como se o ato o ajudasse a pensar com calma, evitando que a ação de Agasga gerasse em si uma reação desestabilizadora. Perguntei se estava tudo bem. Canção Estrelada colocou um dos pedaços da maçã na boca e o mastigou com olhos fechados lentamente, como se o mel da fruta ajudasse a adoçar o momento. Em seguida disse:
Sim, estou bem. A hostilidade e o inconformismo pertencem a ele. Não permitirei que ocupem lugar em mim, tampouco me arranquem do meu eixo de luz. Os limites são as demarcações entre o que você está disposto a permitir e o que o deixa desconfortável. Ninguém pode viver bem ao se sentir contrariado consigo mesmo. O sim e o não, manifestados de forma consciente, mantêm o direcionamento da vida sob o controle da própria pessoa. Trata-se de um mecanismo fundamental de preservação da identidade e da autodeterminação. A ausência desses elementos torna a liberdade uma figura de ficção. A ausência de limites, a falta de capacidade em os manter, ou a sua eventual porosidade, por onde os abusos se infiltram, geram relações enfermiças. Enquanto de um lado, interesses, muitas vezes irresponsáveis, são atendidos, do outro, restará um rastro de mágoa e constrangimentos por ter se permitido algo na contramão da própria consciência. Num relacionamento sem limites, ou mesmo em uma situação isolada na qual as fronteiras existenciais não sejam defendidas, restará apenas dominação, manipulação, abuso ou chantagem emocional de uma pessoa sobre a outra. Comentei que o seu relacionamento com o irmão ficaria prejudicado. Sem dúvida, a negativa afastaria a Gasga. Canção Estrelada franziu as sobrancelhas e discordou. Não necessariamente. Limites estruturam respeito. O impacto inicial da frustração pode causar algum distanciamento, porém, ao longo do tempo, o olhar dele mudará. Deixará de me ver como um incauto ou uma presa fácil para me enxergar com o respeito que fiz por merecer. Se eu cedesse, daria margem a alimentar um comportamento que não concordo. Relacionamentos assim não me interessam. Relações saudáveis se pautam em respeito mútuo, um lindo jeito de amar e se sentir amado. Ponderei que a Gasga não me parecia disposto a modificar seu jeito de ser. O xamã deu de ombros e argumentou. Não me cabe mudar ninguém. Contudo, posso mudar o modo como me relaciono com as pessoas. Se prestar atenção, perceberá que ninguém nos obriga a nada. Somos nós que ainda não temos força e equilíbrio necessários para viver de acordo com a verdade conforme a compreendemos. Enfim, ainda falamos em situações que ainda falamos sim em situações que precisamos dizer não. Nesses casos, embora o mal seja uma permissão incoerente, indevida e indesejável, ainda assim é uma permissão. Uma relação baseada no abuso e no desrespeito não me interessa, só me fará mal. Em contrapartida, ao me respeitar, estabeleço regras saudáveis de convivência. Da próxima vez, a Gasga já saberá o ponto que jamais conseguirá ultrapassar. Não haverá aspereza desta manhã. O relacionamento será construído ou reconstruído em moldes mais luminosos. O meu irmão se casou muito jovem e se mudou do Arizona. Falamos-nos pouco desde então, mas desde sempre viveu influenciando as pessoas a fazer o que ele queria. Acostumou-se com essa prática. Agora que retornou, não me cabe o convencer a agir diferente. Nenhuma consciência se modifica por coerção, mas por gosto e sabor. Resta-me deixar claro para ele que eu não me relaciono comigo e com o mundo. Resta-me deixar claro para ele como eu me relaciono comigo e com o mundo. Sim é sim. Não é não no estrito âmbito da minha autonomia. Não necessito da autorização de ninguém para isto. Não há necessidade de conflitos ou brigas. Se não for capaz de melhorar o relacionamento, ao menos evito um modelo insalubre de relação. Terá valido a pena. Questionei quais seriam as consequências do encontro daquela manhã com a Gasga.
Canção Estrelada balançou a cabeça, como que dizendo que as consequências eram inevitáveis, e explicou: não sei como ele irá elaborar a experiência. Pode se vitimizar, lamentar, falar mal de mim, o que não levará a lugar nenhum. Ou pode servir como conteúdo para importantes reflexões sobre o seu comportamento. Se trouxer transformação, significa que a Gasga conseguiu avançar. Conhecerá uma maneira mais autêntica, sincera e justa de conviver com as pessoas. Depende apenas dele. Indaguei o xamã sobre os efeitos que o atingiram. Ele sorriu e esclareceu. Já os sinto neste exato instante. São vários e bastante benéficos. O constrangimento temporário por dizer não, em prejuízo a um ressentimento de longa duração, caso falasse sim. A agradável sensação por eu ter me respeitado, em detrimento à emoção densa por ter permitido que destruíssem um pedaço de mim. A alegria por ter mantido um diálogo honesto e justo comigo mesmo, ao invés de tomar uma atitude contrária ao meu olhar, diretrizes, sentimentos e valores apenas para agradar outra pessoa. Não permitir que ninguém pense, fale ou decida pela gente é uma demonstração clara de autorrespeito, equivalente a um spa espiritual. Não há jeito melhor para cuidar de si mesmo. Em movimentos assim, a maturidade e a identidade aprofundam um pouco mais os seus pilares, reverberando em dias leves e suaves. Perguntei se ele concordava que o não era mais poderoso que o sim. O xamã respondeu de pronto: de jeito nenhum. Não foi isso que eu disse. Na balança das relações, o sim e o não têm o mesmo peso. Existe um momento certo para expandir os limites, assim como a hora exata de os restringir. Não podemos nos tornar prisioneiros da inflexibilidade e do rigor, tampouco vítimas da apatia e da subserviência. Tudo muda de acordo com as pessoas e as situações. Tudo muda na medida que nos conhecemos mais e melhor. A verdade se expande, os sentimentos se modificam. Há de haver harmonia, resiliência, bom senso, amor e sabedoria para manejar as fronteiras das relações. Lembre-se, cada um mora em si mesmo. Os limites são como a porta de entrada da casa. Se ficar escancarada, entrarão intrusos indesejados. Haverá furtos, bagunça e confusão. Ninguém vive bem em um lugar assim. Caso a porta nunca se abra para ninguém entrar, você perderá a riqueza, as experiências e alegrias típicas da convivência impossível de serem conseguidas de outra maneira. Sentirá abandono e será esquecido. Em nenhuma das situações, jamais culpe o mundo pelo mal que causar a si mesmo. E os casos. Quantas relações nós vivemos e quantas relações ainda estão sendo experienciadas de forma doentia pelo simples fato que as pessoas não conseguem impor limites. Eu acho que o último texto do Yoskás, deixa eu ver aqui, será que foi esse? Foi do Yoskás? Eu não lembro, eu fiz recentemente. Ah, não, foi um texto que falou de identidade, né? Falei assim, eu acho que eu já fiz algum texto similar a esse. Vejam, identidade também não deixa de ser uma imposição de limites. O que é o impor limites, gente? Para vocês que me acompanham já há algum tempo. É o risca-chão. O irmão aqui do xamã, né? É um típico chantagista, né? Eu preferia aquele irmão que eu tinha antes, você se tornou um egoísta nato. É um manipulador, né? E a manipulação nas relações vou usar uma palavra forte aqui, é um câncer. É terrível. Porque ela começa de forma imperceptível e quando você vê, já se alastrou. E para combater isso, o desafio é muito grande. Então, se desde o início
Ai, eu não tô com ele aqui, vai ver comigo. Se desde o início você risca o chão, você vai ser chamado de intransigente, de intolerante, de egoísta, não importa. O que vão dizer é problema deles. Desde que você seja fiel às suas convicções. Nós vivemos recentemente uma situação que serve de exemplo. Os não ninados, os que se recusaram a entrar no jogo. Nós somos chamados do quê? De tudo. Mas nós riscamos o chão. Você quer, você faz. Eu não vou fazer. E não há criatura, encarnada ou desencarnada, que me convença a fazer. Porque é uma convicção minha. É o meu limite que eu estou impondo. Respeite o seu, respeite o meu. E muitas vezes, né, aliás, acredito que quase 100% das vezes, esse não limite se dá pelo sim que nós dizemos, quando na verdade nós queremos dizer um belo de um não gigantesco. Sim, aquele sim chiquinho, né? Sim. Aí dali a pouco se arrepende, começa a se jogar, porque o pior de tudo, do sim quando se quer dizer não, é o pós, que é a autocondenação. Por quê? Por que eu me permiti? Como é que eu fui tão bobo, tão burro, tão otário, tão idiota, tão palerma, tão pamonha? É um auto-menosprezo que atinge níveis exorbitantes. Não tenha medo de dizer não, por medo de magoar. Como dizia o professor Luiz Antônio Gasparetto, as pessoas são muito magoáveis. E tem muita gente precisando ouvir um belo do não no meio do nariz para se situar na vida. Por quê? Ele deu o próprio exemplo do irmão, né? O irmão casou muito cedo, foi embora e se acostumou a manipular de acordo com o que ele queria. Aí quando ele ouve um não, ele é a vítima do mundo. Todos vocês conhecem pessoas assim. Todos nós conhecemos. Talvez nós já tenhamos sido essas pessoas em algum momento da vida. A gente nunca pode se descartar desses exemplos. Porque em algum momento, se nós não fomos, nós estivemos nessa condição. Ou não, mas eu acredito que de alguma forma nós estivemos. Este é um texto que só corrobora com coisas que eu tenho dito há tantas e tantas vezes. Se posicione com amor. Em momento algum ele entrou em conflito, ele bateu boca, ele baixou o nível. Aliás, este xamã é de uma elegância que eu admiro. É disparadamente o meu preferido dentro, né, das narrativas, ou nem a narrativa, das reflexões do Yoskás. Xamã, Canção Estrelada, ganhou meu coração no primeiro texto que eu li dele. É sempre aquela sensibilidade, aquele olhar para a vida. Aliás, eu estava dando uma repassada aqui, né, respondendo, né, botando os coraçõezinhos nos comentários, uma coisa que eu não fiz. E aí, voltando em textos antigos, eu me deparei com o texto Agradeça a Escuridão, que é justamente, ao que tudo indica, a história do xamã, né? Foi o texto mais emocionante dele. Eu acho que de todos os textos que eu já li aqui do Yoskás, foi o texto mais emocionante, Agradeça a Escuridão. Trazendo a grandeza, né, desse ser que passou por uma situação tão dolorosa e conseguiu encontrar essa luz justamente na escuridão, que é quando a gente encontra de fato a luz. Mas voltando aqui para a questão dos limites. Limite é questão de sobrevivência. Limite é questão de sanidade mental, de saúde mental. Ele falou até aqui spa espiritual, um determinado trecho, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou pontuando aqui alguns trechos que eu acho interessante eu voltar. Deixa eu começar pela ordem e depois eu vou chegar no spa espiritual. Veja, essa frase dele aqui, quando o irmão vai pedir, né? E tenta manipulá-lo pela questão do risco, né? Mas você falou que na vida a gente, né, precisa correr riscos. E o Xamã responde: os riscos estão conectados à coragem e à virtude de realizar uma jornada que, embora entenda necessária, não se tem certeza sobre o seu desfecho. Ok, o risco está aí para qualquer, vamos dizer, empreendimento ou empreitada, não é empreendimento, empreitada que a gente tenha.
tratam-se de experiências indispensáveis ao crescimento e ao autodescobrimento de todas as pessoas. Contudo, entenda, a jornada desse empreendimento não é minha, é sua. Logo, os riscos também não são meus. Os riscos também devem ser seus, não meus. Então, a pessoa tem uma ideia ultra mega blaster milaborante, né? Milaborante, tá certo, né? Mas ele quer que o outro assuma um risco que é dele. Veja que, no caso, o Canção teria que hipotecar a casa para poder, né, dar o dinheiro para o irmão torrar e encerrar com tudo, que seria isso. O cara vem de uma série de fracassos, o que não quer dizer que uma pessoa que fracasse todas as vezes, né, fracassou a vida toda, vai fracassar mais uma vez. É através do fracasso e o aprendizado que a gente vai se burilando para atingir o sucesso. Mas só pelo comportamento da criança mimada aqui, né, de acusar o irmão de egoísta, disso, daquilo outro, por não ceder a ele, já deixa claro o tipo de pessoa e também de profissional que ele é. Quer ser bom profissional? Seja boa pessoa. Quer ser bom pai? Seja uma boa pessoa. Boa mãe? Seja uma boa pessoa. Bom filho? Seja uma boa pessoa. Ninguém é bom em algo se não é uma boa pessoa. Você pode vestir um personagem, ser um demônio na terra e fingir ser um bom isso, um bom aquilo. Mas uma hora a tua máscara vai cair. O que é isso aqui? Não é piolho não, tá, gente? Eu não tenho piolho não. Nem caspa, nem lende. Não adianta. O que nós somos fica nítido, salta aos olhos. Por mais que a gente vista um personagem, uma hora a coisa desanda. Porque manter personagem dá trabalho, cansa. Ninguém consegue ser personagem muito tempo. Ainda mais nos dias de hoje, que tá tudo aceleradíssimo. Então, o comportamento dele, né, chantageando o irmão, mostra por que ele faliu tantas vezes e quebrou tantas vezes e quebraria de novo. Mas esse texto, realmente a importância dele vem nos dizer não há problemas em dizer não. E o melhor de tudo, ele pode ser dito realmente com amor. A aceitação ou não do outro é problema dele. Eu não vou me destruir para fazer a felicidade de ninguém. Se for algo que eu realmente quero fazer, eu vou fazer, mesmo assumindo o risco. Eu sinto no meu coração de fazer, eu faço. Mas para agradar? Ah, mas não mesmo. Deixa eu ver aqui, tem mais uns trechinhos aqui que eu tiquei aqui. Determino o ponto que cada pessoa pode ir e onde não me agrada que esteja em minha vida. Assim como decido aceitar ou declinar de um convite, como quando o recebo. Ao permitir que desrespeitem minhas fronteiras, me afasto de minha essência. Isso é óbvio, né, gente? Você fazer algo que você não quer, você fazer algo porque fulano quer que você faça, você fazer algo para agradar cicrano, você fazer algo para ficar bonito na foto, te desequilibra, te enfraquece e te torna um fantoche, porque todo mundo sabe que você vai fazer o que eles querem. Agora, uma coisa é fato, primeira vez que você diz não, as pessoas se espantam. Você mudou muito. Com quem você anda falando? Você não era assim. Eu printei um negócio aqui que eu achei fantástico que ele falou. Dizer que eu mudei é um elogio. Não há evolução sem transformação. É um elogio. Você ouvir, nossa, como você mudou, principalmente de gente, né? Como o irmão dele. Poxa vida, é um elogio mesmo. Porque estamos nessa vida para mudar, para crescer, para evoluir. Nós viemos aqui para aprender, para nos transformarmos. Então, saber que nós estamos mudando, mesmo que seja de uma forma, no caso dele foi irônica, mas é uma verdade. Ele sentiu que o irmão mudou. Mesmo falando de forma irônica, ele estava falando uma verdade.
E realmente dizer que eu mudei é um elogio. Limites saudáveis e conscientes. Nada tem a ver com egoísmo. Todas as relações precisam de fronteiras bem demarcadas para evitar abusos e se mostrarem úteis na preservação da vontade, do olhar, das diretrizes e valores de cada pessoa. Veja, nós temos um trabalho muito grande, né, para realizar também, não só com relação ao limite que nós impomos aos outros, mas com o limite que os outros nos impõem. Porque muitas vezes nós queremos, né, impor questões. Mais uma vez, voltando lá, quase 4 anos atrás, muitas vezes a gente quis impor aos outros aquilo que nós achávamos que era o certo. Então, os aprendizados que nós tivemos a partir de 2020 fizeram um trabalho de aprimoramento para quem soube aproveitar, que uma vida inteira não foi capaz de realizar, né? Só que deixando mais clara essa frase. Durante 40 e tantos anos, eu não aprendi tanto como eu aprendi nesses últimos 4. Em todos os sentidos. Impor limites e respeitar o limite do outro. Porque o grande problema é que de lá para cá tudo virou polêmica, tudo virou batalha, tudo virou confronto, conflito, porque perdeu-se o respeito. Aliás, fizeram muito bem feita a coisa para que as pessoas parassem de se respeitar. E entender isso nos ajuda. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu vinha dizendo há muito tempo atrás e muitas vezes. Quando nós acessamos esse tipo de informação, o trabalho era para a gente, não para eles. O exercício é para o espiritualizado. Se eu me espiritualizo, me espiritualizei, estou me espiritualizando, eu vou passar por muitos exercícios. E esses exercícios vêm através das relações. Se eu sei que eu preciso demarcar limites, eu preciso demarcar. Em contrapartida, se eu sei que eu preciso respeitar os limites do outro, eu vou exercitar esse respeito. Eu não tenho necessidade de... O grande problema é o querer estar certo. Puro ego. Estar certo é do ego. Ser feliz é da alma. Quem é que está no comando? Gente, o ego tem a sua importância, mas eu estou falando num aspecto mais amplo. Quando eu desisti de ter razão, eu encontrei minha paz, porque eu entendi que não dependia de mim. Eu não sou a salvadora, a heroína, a supermulher, né? A Mulher Maravilha. Não sou. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou a heroína da minha vida. Eu sou a salvadora da minha vida. Tudo mudou a partir daí. Nessas relações de limites, muitas vezes a gente lida com a hostilidade do outro. E é outra coisa que a gente precisa entender. A hostilidade é dele, não é minha. Cada um dá aquilo que tem. E como diz um texto bacana, né, que rola por aí, quando a gente não aceita um presente, ele continua pertencendo ao seu dono. Esses sentimentos negativos também. A hostilidade, o inconformismo, o egoísmo, a maldade é dele, não é meu. Eu não vou tomar isso para mim. Eu não vou me desequilibrar mais uma vez. Quando a gente não impõe limites, a gente coloca até em risco essas relações.
Porque muitas vezes o que o outro lado precisa é justamente esse entendimento, esse não, para que ele possa refletir sobre as suas atitudes e repensar uma série de coisas. No primeiro momento ele vai espernear, feito uma criança? Vai. O que ele vai extrair disso é a experiência que ele necessita. Eu preciso estar apto a lidar com isso. Inclusive há um rompimento de relações. Paciência, ele não aceitou. De novo, eu não vou me destruir isso. Eu não vou me dobrar para caber na caixinha dele. Caixinha bem pequenininha. Não vou. Eu estou trabalhando para sair de todas. Dá um trabalho, meu Deus. E quando a gente sai, pensa numa dormida toda de mau jeito. Você dorme lá toda de mau jeito, aí você acorda, tá todo destronchado. Isso é uma dormida. Para você botar tudo no lugar, dá um trabalho. Imagina você se moldar para caber numa caixinha desse tamanho. O desconforto é muito grande. É muito grande. Limites estruturam respeito. E estruturam mesmo. Se eu cedesse, daria margem a alimentar um comportamento que eu não concordo. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Que quando a gente diz sim, querendo dizer não, a gente está concordando, a gente está validando, alimentando um comportamento que a gente não concorda. Olha que incoerência terrível. Você concordar com algo que você não gosta, você validar algo que você não concorda. Isso é a tal da incoerência, né? É a tal é a falta da integridade consciencial. Você diz, você pensa, você faz, você age. Você diz, você pensa, você sente, só que você faz algo diferente. Isso até energeticamente não é legal. Não me cabe mudar ninguém. Contudo, posso mudar o modo como me relaciono com as pessoas. Se prestar atenção, perceberá que ninguém nos obriga a nada. Bingo! Ninguém nos obriga a nada. Eu sempre disse o seguinte: as pessoas podem nos influenciar, mas a decisão final é nossa. A escolha é nossa. Você decide o quanto aquela influência molda as tuas decisões. Então não adianta vir com esse papo de que fulano falou, ciclano falou, porque eu disse, porque eu fiz, porque ele disse que era para fazer. Você decidiu. É muito fácil tirar a responsabilidade e jogar lá no outro. Você vai ser cobrado pela sua decisão. Se é influenciado ou não, é outra história. Cadê o negócio do spa que ele falou? Peraí, gente. Spa. Tem que pesquisar, tá aqui, ó. Encontrei. Não permitir que ninguém pense, fale ou decida pela gente é uma demonstração clara de autorrespeito, equivalente a um spa espiritual. Não há jeito melhor para cuidar de si mesmo. Não permita que ninguém fale, pense, haja por você. Isso é uma invasão. Isso é muito agressivo. Não parece, mas é. Isso é algo, é onde você se permite se autodestruir de fato. Ninguém está aqui para tomar decisões por você, para agir por você, para falar por você, para pensar por você, para sentir por você. E por mais que as tuas ideias sigam na contramão da maioria que está no teu entorno, são as tuas. Defenda. Você, como eu disse, não precisa sair batendo em todo mundo, aquela palhaçada toda que a gente sabe que eles adoram, principalmente os trevosos, né? A confusão, os desgastes, os conflitos, não é nada disso. Defenda-os com o seu posicionamento, com a sua postura, com o seu amor. Faça-se respeitar. Respeito, além de uma atitude, é uma energia. As pessoas sentem o respeito que a outra impõe.
E isso por si só já se torna um limite. Elas não avançam. Eu garanto para vocês que elas não avançam. E só para concluir, né? Quando o Ioscas perguntou para ele sobre sobre os efeitos, né, da conversa com o irmão, ele colocou que foram, né, vários os benefícios. A agradável sensação por eu ter me respeitado, me perdi. A agradável sensação por eu ter me respeitado em detrimento à emoção densa por ter permitido que destruíssem um pedaço de mim. Veja, quando você age de acordo com as suas convicções, e muito simplesmente dizendo um não, quando você quer dizer não, aquilo te traz eu vou usar esta palavra, embora eu não goste dela porque ela foi muito distorcida, mas te traz um empoderamento, não é nem empoderamento, te traz uma consciência do poder que você é sobre a sua vida muito grande. Puxa, eu me respeitei, eu disse não querendo dizer não. Eu sou capaz. Não é de dizer não a tudo e a todos, é dizer não quando o seu coração te pede para dizer não. Eu sempre disse, eu nem sei se eu já falei aqui no começo desse vídeo, o problema é dizer não, o problema é dizer sim quando se quer dizer não. E é verdade. Então quando a gente consegue, principalmente quando a gente é muito pamonha e quer ser o bonzinho, né, a boazinha da história o tempo todo, dizer não é um desafio. Quando a gente consegue, a gente fala, putz, eu posso, eu consigo, eu realizo. Isso é muito importante. O constrangimento temporário por dizer não em prejuízo a um ressentimento de longa duração, caso falasse sim, ou seja, houve um constrangimento inicial, não, mas ele é muito menor comparado com o prejuízo que isso causaria a médio e longo prazo se ele dissesse sim. Perder a casa, com certeza a relação com o irmão aí sim, totalmente desestruturada. Então, às vezes, a gente diz sim, porque aquilo vai trazer um conforto, mas é momentâneo. A gente não pensa no que isso vai causar futuramente. A alegria por ter mantido um diálogo honesto e justo comigo mesmo, ao invés de tomar uma atitude contrária ao meu olhar. Quando a gente é honesto com a gente atrai mais honestidade, mais relações honestas, mais situações honestas e a gente se fortalece. Quando a gente é honesto com a gente está mandando para o universo essa mensagem. Eu me respeito, eu sou verdadeiro comigo. E eu aceito na minha vida apenas o que condiz com essa energia. Não, aí sim, né? Não permitir que alguém decida pela gente é uma clara demonstração de autorrespeito. Não quer dizer que para você se autorrespeitar, você tem que sair dizendo não adoidado, mas é ser honesto com você. Na balança das relações, o sim e o não tem o mesmo peso. A questão, né, é o equilíbrio. É não se tornar inflexível e também não é abrir, né, como ele deu aqui um exemplo, que é a questão da porta da casa. Não vai deixar a porta da casa escancarada. Aquela porta, ela tem uma função. Os limites também têm. É o bom senso. É sempre o caminho do meio. Todas as vezes que você dizer sim, que seja um sim honesto. E todas as vezes que você dizer não, que seja também um não honesto. Honesto antes de tudo com você. Porque sendo honesto com você, consequentemente, você é honesto com o outro, com o mundo. E mais uma vez, como o outro, como o mundo vai aceitar o teu sim ou o teu não, diz respeito a eles. Não se preocupe com isso. Se ocupe de você e entenda a importância de estabelecer limites em qualquer relação. Filhos, pais, esposos, esposas, amigos,
companheiros de trabalho, toda relação precisa de limites para serem saudáveis. Tá bom, minha gente? Fica aí esse texto do Instituto Ioscas e eu deixo aqui na descrição o link para quem quiser acessá-lo. Como eu disse, já em outros vídeos, eles têm textos assim fantásticos. As reflexões desse instituto realmente são maravilhosas. Tá bom, pessoal? Amanhã a Titia volta aí com mais um conteúdo. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até amanhã.